a polêmica do José que fuma. Eu não acredito que eu preciso fazer um vídeo para falar sobre isso, mas de tanto que questionam e tanto que criticam, cá estou. Eu fumo. Eu fumo 2 vezes por semana. Talvez nem isso. Talvez mais do que isso. Talvez eu passe semanas sem fumar. E talvez numa semana eu fume vários dias seguidos. Talvez eu queira fumar no dia e aí eu pego um cigarro quando eu estou fora de casa porque eu não fumo em casa. Talvez eu não queira fumar no dia, mas eu esteja com amigos, eles ofertam e eu aceito. Talvez um dia eles ofertem e eu não aceito. E talvez um dia eu queira muito fumar um cigarro e eu fumo uma carteira inteira. Ok, qual que é o problema do cigarro? O único problema do cigarro, e eu não vou entrar em mérito de saúde, de toxina e o caralho, vocês já respiram poluição da cidade, então pelo amor de Deus, sejam menos incoerentes. Então eu fumo quando eu quero, eu não fumo por hábito. Eu não preciso fumar. Eu não termino o almoço e eu preciso de um cigarro, assim como sempre que eu saio do culto, que eu vou para a igreja, eu volto para casa, eu nem como além do que preciso e eu também não fumo e também não bebo. Eu fumo quando eu quero, apenas quando eu quero. E se eu quero muito, talvez eu não fume de propósito, apenas para manter o autocontrole. O que acontece é que eu não tenho hábito de fumar, eu não preciso fumar, eu não tenho vício de fumar, não tenho nada disso. E na verdade eu não tenho vício nenhum, nem no videogame, nem em nenhuma droga, nem em qualquer tipo de prazer que eu não tenho nenhum vício. Não que eu não tenha tentado passar do ponto nas coisas para ver se aquilo fazia eu perder o controle e mesmo assim eu não perco. E por que isso? Porque eu treinei autocontrole durante anos da minha vida. Então aquilo que começou do controle alimentar se estendeu para todas as outras coisas que eu faço. Porque eu também não preciso de comida, porque eu também não preciso dormir e eu não tenho preguiça, eu não tenho desculpa para não fazer as coisas que eu preciso fazer. E isso tudo porque eu treinei durante anos autocontrole alimentar. Então eu decido quando eu quero ter os meus prazeres. Da mesma maneira, eu já passei meses sem uma refeição livre, sem comer nada fora da minha alimentação padronizada e sem ter nem um episódio. Aliás, eu não tenho descontroles alimentares há muitos e muitos anos, porque eu tenho controle sobre aquilo que eu ingiro. Tudo aquilo que começou na dieta hoje se estende para outras coisas da vida. Vocês não vão me ver alcoolizado, vocês não vão me ver perdendo o controle dos prazeres, porque esses eu simplesmente não consigo perder. E quando que isso começou, além da dieta, é quando eu decidi que homem eu seria. Ao construir a proposição do homem real, ela envolve 4 elementos básicos que já apresentei aqui no canal. Liderança, então o homem real precisa ser capaz de ser líder, e a primeira liderança é ele mesmo. O que envolve ele agir independente de julgamento, de crítica e de obstáculos. Obstáculos sempre haverão. Agora que o meu perfil está crescendo, meu trabalho está sendo conhecido, eu tive uma quantidade absurda de críticas e julgamento, principalmente a respeito do cigarro, o que fez com que cada pessoa que foi embora da minha vida e do meu perfil por ter visto que eu fumo, ter sido uma bênção. Pelo amor de Deus, se vocês querem excluir o indivíduo inteiro e tudo que ele pode apresentar para vocês, porque ele tem um comportamento que vocês não gostam, vocês, por favor, podem sair mesmo, não faz falta nenhuma, porque o julgamento é de vocês, eu não estou julgando todos os outros absurdos que eu observo, sendo esse um deles. Então, o segundo elemento é o autocontrole. Isso significa que eu tenho que ter autocontrole. Um dos autocontroles tem sido não comentar os absurdos que recebo. Por vezes, nem me defender, não falar nada, deixar com que a pessoa faça e pense o que ela quiser. E deixar com que a pessoa escreva e pense o que ela quiser, sem ter nenhuma reação minha. Isso é autocontrole, porque é a inibição do comentário, né? Assim como tem dentro dos meus autocontroles de que
Eu não tenho descontrole alimentar, eu posso passar tempo sem refeições livres e eu posso também programar uma e esperar chegar no dia apenas para comer aquilo que eu gostaria de comer. E isso explica parte do meu shape, não em tudo é o hormônio. Terceiro elemento, que é o desapego. Isso significa que coisas que têm que ficar para trás na construção desse homem ficam para trás. Assim como provavelmente a cidade que moro hoje ficará para trás quando se tornar insustentável eu viver aqui tendo que viajar por país inteiro para dar palestras e apresentar a minha proposição de construção dos indivíduos, ou seja, pessoas que se constroem objetivamente, não só vão reagindo ao mundo e ao que jogam neles. Inclusive porque quando eu decidi o homem que eu seria, se eu quero fumar, independente das pessoas gostarem disso, gostarem de mim ou não, eu faço, porque eu também não tenho apego ao que elas pensam e nem apego a elas, se elas só querem traçar críticas na minha vida. E aí o quarto elemento é o elemento do sacrifício. Então, homens reais dependem de fazer sacrifícios. Qual que é o meu? É que eu durmo 4 horas por noite. E até o final de 2025, provavelmente eu estarei dormindo 3 horas por noite, que é um treinamento que eu venho me colocando já há vários meses. Até perdi a conta de quanto tempo eu comecei com isso. Mas por que eu preciso fazer esse sacrifício? Porque esse ano, desde que o perfil começou a crescer, eu recebi propostas de todos os lados para trabalhar com pessoas influentes e em plataformas de ensino e para dar palestras e para participar de eventos e para expandir aquilo que eu já faço. Então eu recebi tudo quanto é coisa e que vai consumir muito do meu tempo. Para vocês terem ideia, para este ano eu entrei no time de futsal daqui da cidade, a AGE, a qual eu farei o acompanhamento dos jovens jogadores. Eu tenho isso, eu tenho o Projeto Fênix, eu tenho o Clube da Fúria e eu tenho tudo aquilo que está surgindo fora disso, além das mentorias que eu já atendo. Eu não tenho como manter todo esse trabalho, manter meu objetivo e construir aquilo que eu quero, manter a minha redoma de proteção sobre meus amigos e alunos, que são aqueles que eu entrego a minha vida, que eu sacrifico minha vida, meu corpo, meu tempo por eles dormindo. Isso não vai acontecer dormindo. Então eu escolhi quais seriam meus sacrifícios. Eu escolhi também quais seriam as coisas que eu faria, que as pessoas não gostariam, e eu não iria recuar somente porque elas não gostam. Se elas não gostam, então que se envolvam com pessoas que são perfeitas de acordo com a expectativa delas. Olha que simples. A pessoa pode excluir um indivíduo inteiro por conta de um comportamento que não gosta dela. O nome disso é julgamento. Então, a polêmica do José que fuma é que, mesmo fumando, o José tem certamente mais autocontrole, mais objetividade e é capaz de fazer muito mais do que a maioria dos indivíduos que querem pregar a moral de cueca. Então, eu durmo 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas quanto muito num dia. E aí eu vou treinar absurdamente, faço mais 1 hora de cardio, atendo alunos da mentoria, respondo dezenas de outros, produzo conteúdo, gravo material, venho aqui, gravo material gratuitamente para as pessoas. Na verdade, eu tenho que pagar para fazê-lo, ou seja, eu ainda tenho que entregar por uma escolha minha esse material para que as pessoas façam bom uso deles. E qual que é o problema? O problema é que o José fuma. Eu podia mesmo era acender um cigarro aqui agora, só que eu não fumo em casa, eu não gosto, né? Nem charuto eu não fumo em casa, nada, eu só fumo na rua. O que seja, eu ainda preciso sair e interagir com pessoas para que eu queira fumar. Geralmente eu não quero. Não me ocorre durante o dia de que eu preciso de um cigarro, eu não penso sobre isso. Quer dizer, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle sobre as minhas decisões, eu tenho controle sobre as coisas que priorizo na minha vida. E isso a minoria das pessoas tem, porque a maioria das pessoas está perdida, o que lhes resta apenas criticar as que não estão, por coisas que elas não conseguem fazer.
Ocorre que a única coisa que envolve a polêmica do José que fuma é se eu tivesse medo de julgamento, a qual não tenho, porque eu não deixo de agir mesmo que eu sinta o peso de como sou julgado. Quer dizer, eu sei o quanto isso me atinge, e me atinge, machuca. Quando as pessoas, principalmente por morar numa cidade pequena, me julgam, e isso chega a mim, isso certamente pesa. E nem por isso eu deixo de fazer. Agora, se eu ouço críticas por conta do cigarro e eu reajo a essas críticas e eu deixo de fazer coisas que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, que eu escolhi que faria apenas por uma crítica, eu vou deixar com o tempo não só de fumar, eu vou deixar de fazer o meu trabalho. Eu vou deixar de ajudar as pessoas, eu vou deixar de construir as coisas que eu quero construir, porque quem é sujeito a uma crítica e se abala por aquilo, ou seja, segue aquilo, paralisa, deixa de fazer uma coisa que escolheu fazer, vai também estender isso para outras. Ou seja, ou me afeta em tudo ou não me afeta em nada. Então, se for uma coisa que eu de fato preciso mudar porque prejudica as pessoas ao meu redor, ok, isso deve ser mudado. Aquilo que prejudica somente a mim, e nunca vou dizer que cigarro é saudável, é uma decisão inteiramente minha. É simples, é só isso. E ainda assim, eu tenho a ideia de que o que não te constrói te prejudica, mas que a diferença entre as coisas que você faz que te prejudicam tem que ser muito menor do que aquelas que você faz que te constroem. E essas são tudo aquilo que eu estudo, pessoas que me envolvo, trabalho que realizo e as coisas que eu construo. Então eu posso dormir pouco, me prejudicar por isso. Eu posso fumar 1, 2 vezes por semana e me prejudicar por isso. Mas ainda assim, a minha alimentação é 100%, sem descontrole, sem ganho de peso, sem obesidade, sem excesso de gordura e de açúcar e com um dia voltado à produção, à construção, à execução de tarefas sem arranjar desculpa. E tudo isso me constrói. Então, as coisas que escolho, que me destroem, são decisões minhas e que devem ficar comigo. Então, essa foi uma breve aula sobre objetividade e masculinidade. Lembrem que, de maneira conceitual, masculinidade é aquilo que você escolhe fazer, as decisões objetivas que você toma, sem recuar mediante a adversidade e a opinião de quem não importa, que é basicamente como eu tenho que fazer tudo no meu trabalho. Porque desde que montei Clube da Fúria, Projeto Fênix, desde que eu expandi o meu trabalho, aquilo que mais tem é empecilho para que seja realizado. E ainda assim, eu continuo, eu faço, porque eu escolhi que faria. Assim como qualquer outra coisa que eu escolho para minha vida. E vocês precisam ver como que isso torna um indivíduo liberto. Porque ele é liberto daquilo que os outros decidem por eles, mesmo que sejam incapazes de atingir o mesmo. Meu nome é José Henrique, eu sou nutricionista cognitivo, a minha área da nutrição. Temos mais vídeos sobre isso aqui no canal. Caso vocês tenham dúvidas, comentários, acessem as redes sociais, @jhlorenzini, que eu estou sempre disposto a atender e conversar com quem me procura sem o intento de crítica e julgamento. Grande abraço.